Meus irmãos, abramos a palavra de Deus para a nossa reflexão, meditação nessa noite, na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, eu farei a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem em sua Bíblia. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor, em nome de Jesus, nós já falamos contigo, estamos falando contigo por meio da oração, já louvamos o teu santo nome. Agora, Deus, fale conosco. Que teu Espírito nos dê a iluminação para a compreensão da tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento. E ao mesmo tempo, ó Deus, nos desafie como teus servos. Para que possamos avaliar nossa caminhada. E assim, ó Deus, buscarmos em ti a capacidade necessária para obedecermos ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta do apóstolo João é escrita, portanto, num contexto em que também, aqui especificamente em 1 João, tem como objetivo combater alguns ensinos que estavam acontecendo naquele período. Mas quando nós pensamos, depois eu vou adentrar um pouco mais nesse contexto, mas quando eu olho para essa carta, eu fico a pensar que ao falarmos de identidade, ao falarmos da nossa relação com o mundo, nós podemos pensar hoje como estão os nossos dias, como que os crentes estão vivendo dos dias atuais. Essa época de carnaval, ou festa da carne, né? As pessoas, elas estão buscando ou achando que elas estão experimentando uma verdadeira alegria, elas estão vivenciando um momento, o auge do momento delas, como pessoas esperam muito por esses dias, mas essa aparente alegria dessas pessoas, esses momentos, depois que passa esse período, vem novamente a tristeza, a angústia, vem a necessidade de buscar outras coisas transitórias para que possam ter a alegria. E veja, infelizmente, nós podemos verificar nessa época também que muitos dos crentes, muitos daqueles que estão em ambiente evangélico também, eles muitas vezes fazem parte disso. Recentemente, aliás, ano passado e esse ano também, uma determinada denominação lançou um bloco de carnaval em que eles também iriam desfilar dentro de um carro, e a justificativa nós precisamos ser relevantes e nós precisamos estar entre eles para, de alguma forma, podermos evangelizar. Ou quando você vai falar com alguns crentes sobre a não participação, por que nós devemos evitar estar em ambientes assim, eles vão dizer, não, nós não podemos fazer parte, aliás, nós não podemos sermos preconceituosos. O fato é que a maioria dos cristãos nos dias atuais, elas vivem uma crise. E a crise que a maioria dos cristãos vive nos nossos dias é uma crise de identidade. Muitos não entendem qual que é o seu papel dentro do reino. Para que o Senhor o chamou? Dessa forma, muitos querem servir a Deus e viver os prazeres transitórios ao mesmo tempo, agradar a Deus e aos homens,
E nessa crise, portanto, a prática do evangelho como um todo é questão de conveniência pessoal. Parece-nos que muitos cristãos esqueceram da sua condição de peregrino aqui nessa terra. Com isso, a igreja, ela deixa de influenciar e passa, portanto, a ser influenciada. Nessa perspectiva, então, muitas pessoas não veem nenhum problema de estarem envolvidos em situações como estas. Acham normal. Talvez até mesmo estão frequentando ambientes assim. E está tudo bem. Não há nenhum problema. Muitos usam até uma desculpa para dizer ali é uma oportunidade de evangelização. Dessa forma, então, a crise de identidade é qual que é a minha condição? O Senhor me chamou para quê? Qual que é o meu desafio como sal e luz desse mundo? Nessa perspectiva, é que também João escreve essa carta, porque, meus irmãos, vejam que nós precisamos constantemente lutar diante de um pensamento recorrente na sociedade, que não é um pensamento de hoje, mas de muito tempo atrás. A sociedade, ela vive em busca do prazer, ela vive em busca da satisfação. Então, o que importa é o meu prazer. Se eu estou sentindo prazer, se eu estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, está tudo bem, está tudo certo, porque o que importa é a minha felicidade. As igrejas que receberam essa carta, elas lutavam com um pensamento semelhante. Elas lutavam especificamente contra um ensino conhecido na época como docentismo. E o que era esse ensino? O que era o pensamento docético? Esse pensamento que nasceu ali no final do primeiro século e ganha força a partir do segundo século. Essa expressão docentismo do grego traduzido como parecer, no sentido de que parece ser, para alguns estudiosos, esse pensamento ele está muito associado, por exemplo, ao proto-gnosticismo ou o gnosticismo inicial que João já estava lidando naquela época, que enxergavam Cristo, que defendiam que Cristo assumiu apenas um corpo meramente fantasmagórico. Esses mestres, eles ensinavam que Cristo era um tipo de espírito, não era algo real, mas apenas um fantasma, uma espécie de truque que acontecia quando Jesus aparecia, por exemplo, para explicar Jesus andando sobre as águas. Para o docentismo, o corpo de Jesus era uma ilusão, e sua crucificação teria sido apenas aparente, não era algo real. Não aconteceu na história. Logo, o homem Jesus era apenas um fantasma, ou seja, ele não tinha corpo. Em outras palavras, ele só parecia estar na medida em que seu corpo estava em causa e não em causa e efeito. Ele era um espírito angelical que surgiu em forma de aparição, de uma forma aparente. A base para este pensamento, portanto, docentista, foi um pensamento filosófico que já naquela época eles chamavam, como eu disse, de gnosticismo. Influenciava o pensamento de que a alma, portanto, ela é boa, mas o corpo não é, a matéria não é. Então não importa o que você faz com a matéria, o importa é o que acontece com o teu espírito. Dessa forma, nós temos, portanto, esse pensamento sendo constantemente ensinado, esse ensino assolando a igreja daquela época. Mas, além disso, esse pensamento ele toma suas ramificações e nos nossos dias tem algumas modificações e nós temos hoje uma sociedade hedonista que busca o prazer. Uma sociedade que diz, o corpo, isso aqui é passageiro, isso aqui vai para o buraco, então não importa, o que importa é internamente, o que importa é o meu coração. E na verdade, quando pensam dessa forma, esquece que o Senhor Jesus, ele salva o ser humano como um todo. Ele se importa internamente contigo, mas também externamente com você.
Ele quer saber sim do seu coração, mas na verdade as suas ações externas é o resultado daquilo que está acontecendo internamente no teu coração. Dessa forma, meus irmãos, João, portanto, vai combater esse ensino. João vai ensinar aqueles cristãos que eles deveriam, portanto, olhar para o contexto em que eles estavam inseridos, dentro de uma perspectiva de quem eles eram de fato. De fato, eles não eram, eles estavam ali naquele mundo, mas eles não eram desse mundo. E eles deveriam, então, entender qual que era o papel que eles tinham diante daquela sociedade. João, antes de falar das razões para não amar o mundo, prepara o coração dos seus ouvintes, confortando-os, mostrando a eles o que eles, portanto, e nós temos em Cristo. E ele vai dizer que em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Os versos 12 a 14 vai dizer isso. Os que estão em Cristo têm o perdão dos pecados, os que estão em Cristo têm o conhecimento verdadeiro da palavra, os que estão em Cristo têm a capacidade dada pelo próprio Deus para vencer o maligno, porque somos habitados pelo Espírito. Agora, portanto, nos versos 15 a 17, João exorta seus ouvintes a abandonar qualquer atitude amistosa para com o comportamento pecaminoso, porque os cristãos deveriam, portanto, estar unidos em um único propósito, que é de amar a Deus e não amar o mundo. Diante disso, João apresenta, à luz desse texto, eu quero apresentar aqui razões pelas quais nós não devemos amar o mundo. Primeiro, ele vai dizer, a primeira razão é que o amor a Deus e ao mundo é incompatível. Não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Mas a pergunta que se levanta aqui no texto é: que tipo de mundo João está se referindo nesse texto? Se nós observarmos, portanto, o seu contexto, e nós observarmos a questão, a expressão mundo, nós vamos perceber que na Bíblia há 3 definições de mundo. Primeiro, o mundo físico, ou seja, o universo. Segundo, o mundo humano, a humanidade. E terceiro, o mundo como sistema. João está se referindo a esse terceiro mundo aqui. João está falando de mundo como o sistema deste mundo, e é sobre isso que ele está dizendo. João está falando para que nós não amemos o sistema deste mundo. Nós não amemos a ideologia deste mundo corrompido, que se opõe a Deus, bem como a seus valores e conceitos. Nessa mesma carta, João descreve algumas características deste mundo, desse sistema, como, por exemplo, no capítulo 3, verso 1, ele vai dizer que este mundo não conhece a Deus, odeia os que são de Deus. Este mundo é dominado pelo diabo. Então, esse sistema que nós vivemos nessa sociedade caída, rejeita tudo que se refere a Deus, tudo que se refere à moralidade, tudo que se refere a uma vida santa na presença de Deus. Logo, isso nos faz lembrar, meus irmãos, aquilo que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele vai dizer para nós não nos amoldarmos a este mundo. E novamente a expressão ali é se amoldar, não se amolde ao sistema desse mundo, não se amolde aos valores deste mundo, não se amolde às ideologias deste mundo. Recentemente eu vi um podcast, vi só um trecho de um podcast que foi compartilhado por um pastor de um irmão, não sei se eu chamo irmão ou pastor, mas tem um título lá de pastor, bem conhecido nas redes sociais, falando sobre a homossexualidade. Esse camarada, então, dizendo que a homossexualidade não é pecado. Que os homossexuais também vão para o céu. Nós vemos uma sociedade em que a verdade ela não está sendo encarada mais, a verdade que vem da palavra de Deus como absoluta, mas tudo é relativo, inclusive a palavra é relativa, ela depende das circunstâncias, depende do meu momento, depende da minha situação. O mundo da conveniência
o mundo das oportunidades. Então, João está dizendo que o amor a Deus e ao sistema deste mundo é incompatível. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós desejamos deixar as coisas pecaminosas. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos que a nossa casa seja, dia após dia, conformada ao nosso Salvador Jesus Cristo. O cristão deve amar a Deus, a sua criação, amar o seu irmão, mas não amar os valores deste mundo. Certamente, para dizer isso, meus irmãos, João tinha consciência de que muitos das igrejas estavam entregues ao mundanismo como sistema, ou seja, estavam na igreja, mas pensavam como o mundo, escolhem como o mundo, desejam como o mundo. Dessa forma, então, João vai dizer: não ame esse sistema. Porque se você declara amar a Deus e está entregue aos valores desse mundo é incompatível. Os valores do reino é totalmente diferente dos valores deste mundo. A ordem para não amar o mundo baseia-se em dois argumentos. Primeiro, a incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Não devemos entender isso como entender a proibição, não ameis o mundo, como uma ordem de Deus para não amar aqueles que estão no mundo. Não é que você deve não amar as pessoas. Você deve não amar o sistema, os valores, e por meio da sua própria vida confrontar os valores deste mundo caído, dessa sociedade que se afasta de Deus. Deus amou o mundo. Em João 3,16, Deus amou os perdidos, porque amar o mundo de tal maneira, significa ali em João 3,16, que Deus amou os perdidos sim, mas não aprovava a forma como eles viviam. Por isso que Cristo foi enviado, para transformar aqueles que estavam perdidos, distantes, afastados do próprio Deus. O que João está dizendo, portanto, é que se amamos o mundo, então o amor do Pai não está em nós. Essa é a primeira razão da proibição. E aqui, meus irmãos, é a única vez em que a frase aparece no Novo Testamento, o amor do Pai. Com isso, João está nos ensinando que é incompatível o amor a Deus e ao mundo. Se vocês amam o mundo, seus valores, prazeres, vocês não amam a Deus, o Pai. É isso que a palavra, portanto, está nos dizendo, ou seja, há dois amores. Esses dois amores se excluem mutuamente. Não tem como juntar. Não tem como estar entregue às coisas do mundo e ao mesmo tempo dizer que tem um relacionamento profundo com Deus. Dessa forma é incompatível. É a primeira razão que João nos apresenta aqui nesse texto. Segunda razão é que nada o que caracteriza o mundo caído procede de Deus. Verso 16 na sua Bíblia diz, por quê? Aqui ele está dando uma razão. Primeiro ele diz, uma proibição. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo, o sistema. E agora uma razão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A palavra aqui na ARA, na atualizada, concupiscência, é desejos. Então ele está dizendo, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. São desejos típicos, portanto, da natureza pecaminosa. Então veja, meus irmãos, que no verso 16 o apóstolo então cita três coisas típicas do mundo caído. Três coisas típicas do mundo caído, e esses desejos, portanto, é uma atitude de soberba que não procede de Deus. Os desejos, tanto da carne quanto dos olhos, se referem aos desejos pecaminosos. A última aqui, a soberba,
é um comportamento pecaminoso, ou seja, desejo, cobiça, soberba se refere a alguém, portanto, o soberbo é aquela pessoa que não consegue, sempre olha para os demais de uma forma inferior. Alguém soberbo necessariamente é alguém orgulhoso. O soberbo, ele é uma pessoa, às vezes, que não acha que não precisa do outro. O soberbo, ele só pensa em si mesmo. O soberbo, ele só pensa nas suas vontades. É por isso que João pega concupiscência e junta essas duas da carne e dos olhos, e ele junta com a soberba para mostrar que esse comportamento é típico de alguém que pensa em si mesmo. Isso é uma contradição. Porque servir a Deus pressupõe vivermos em comunidade. E dependemos, portanto, uns dos outros. E dependemos do auxílio, do confronto, do consolo, do conforto daqueles que Deus, portanto, coloca em nosso caminho. A soberba é um comportamento pecaminoso. Que Deus nos livre desse sentimento. Que Deus nos livre da soberba. O salmista vai dizer que uma das coisas que Deus detesta é um olhar altivo e alguém que é soberbo. Alguém que só pensa em si, e alguém que nivela as pessoas de cima para baixo. No reino de Deus não há melhores e piores. No reino de Deus há servos que foram alcançados pela graça e foram colocados juntos na comunidade para que possam servir uns aos outros e assim crescerem mutuamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos observar isso. Nada que caracteriza o mundo caído procede de Deus. Vivemos uma sociedade em que as pessoas, às vezes, de uma forma muito, não inocente, mas com uma leitura equivocada das Escrituras, vai dizer que esse mundo ele vai melhorar. Esse mundo não vai melhorar. A tendência natural desse mundo caído é piorar cada vez mais. Tanto é que quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer nos últimos dias, e ele começa a descrever os homens dos últimos dias. Eles serão soberbos, arrogantes, traidores, afeiçoados à mentira, e começa a descrever diversas coisas dos homens dos últimos dias. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós somos desafiados, o Senhor nos libertou do império das trevas, mas nós fomos colocados ainda numa sociedade caída, mas o Senhor, dentro dessa sociedade caída, nos dá uma missão. E qual que é a missão que nós recebemos? De transformar. E como que nós transformamos a sociedade? Por meio do Evangelho. Não tem como ter uma transformação verdadeira se essa transformação ela não vier por meio do Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que nos confronta, o Evangelho que nos coloca no nosso devido lugar. Irmãos, Jó, lá no capítulo 31, verso 1, ele vai dizer: fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Jó está falando desse comportamento de uma luta constante para evitar o comportamento pecaminoso. Nós podemos ver também lá em Tiago, capítulo 4, verso 16, quando Tiago vai confrontar a soberba daqueles irmãos que estavam dizendo: nós vamos para tal cidade e lá nós vamos fazer o nosso comércio, nós vamos ganhar muito dinheiro. E Tiago diz: o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só faremos isso, mas também aquilo. E ele diz que toda jactância ou todo orgulho dessa forma é pecaminoso. Você sabe o que deve fazer o bem, não faz, nisto você está pecando. O soberbo,
ele é pretensioso. O soberbo confia em si mesmo e nos seus recursos. O soberbo, ele confia na sua capacidade. O soberbo confia na sua criatividade. E a soberba da vida é a vanglória de coisas passageiras. Posição, inteligência, poder, beleza, condição, status. O soberbo, normalmente, ele tem uma tendência natural de ostentar. Contudo, tira a glória de Deus e coloca a glória para si mesmo. O soberbo é aquele que tenta impressionar as pessoas com sua importância ou sua aparente importância. O soberbo é aquele que acha que ela é muito boa ou muito bom. E os demais sempre são inferiores. Na verdade, nós não somos bons, nós não somos importantes. Como diz esses que estão tentando criar, o termo eu esqueci agora, mas aqueles que tentam, os coaches da vida, tentam ensinar que você é a fraqueza de Deus. Nós não somos. Quem somos nós? Insignificantes. Nós não somos importantes no reino. A soberba é uma ilusão. Porque quando nós pensamos que somos importantes, nós estamos perdendo de perspectiva de quem é mais importante nas nossas vidas. É o próprio Deus. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus escrevendo, usando o apóstolo João lá no Evangelho de João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Lá no segundo livro das Crônicas, Davi, portanto, naquele período de consagração do templo, ele vai dizer, Senhor, toda riqueza vem de ti, e das tuas mãos te damos. Quem somos nós, Senhor, vai dizer Davi, para que pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas ao Senhor, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Davi está dizendo até aquilo que nós achamos que é nosso, a riqueza, o recurso que nós temos, nada é nosso, é o Senhor que nos dá. E Davi então ora dizendo, Senhor, para que ele pudesse de fato ter um coração quebrantado na presença de Deus. Meus amados irmãos, o amor ao mundo e a Deus é incompatível. Como também, diante desse texto, nós podemos aprender que nada que caracteriza o mundo caído procede de Deus. É um desafio nessa sociedade, porque como crentes, se tornar amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Tiago vai dizer isso no capítulo 4, verso 4. Tiago vai falar isso no capítulo 1, verso 27. Ele vai dizer, quando você se entrega ao mundo, você é contrário a Deus. Segunda verdade é que os desejos desse mundo são passageiros. Porém, a vontade de Deus é eterna. Verso 17, ele vai dizer, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo desse mundo vai passar. As nossas conquistas, os nossos bens, as nossas lutas. E às vezes nós vamos perceber que até mesmo as nossas brigas foram bobagens. Porque tudo nesse mundo passa e João está dizendo, há algo que não passa, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus que é eterna. E é ela mesmo que proporciona eternidade àqueles que obedecem ao Senhor. As ofertas do mundo são para aqueles que abraçam momentos apenas, como por exemplo, esse momento que nós estamos vivenciando aí na nossa sociedade, é o carnaval, a festa da carne, é um momento passageiro, é um momento em que as pessoas elas estão eufóricas, elas estão entregues aos seus próprios desejos, mas tudo isso é passageiro. A busca desenfreada, muitas das vezes, ao sacrificar a própria família em busca do bem material, também é passageiro.
Eu vi certa vez uma história de uma adolescente que estava compartilhando comigo de que ela tinha tudo o que ela precisava na perspectiva material. Era uma pessoa a sua família era bem de vida, considerada de classe média. Tinha uma boa escola, tem uma boa escola, uma boa educação, tem presentes, viagens. Mas ela dizia o seguinte: eu não tenho a presença dos meus pais comigo. E o argumento é: eu preciso trabalhar dia e noite para dar aquilo que você precisa. Nessa tarde eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Samuel Nóbrega, e ele estava dizendo isso, que muitas das vezes, quantos de nós talvez estamos dia e noite sem horário para parar e dizendo: porque eu preciso ter uma vida boa na minha casa, porque eu preciso dar boas condições para os meus filhos, mas você não tem uma vida devocional com a sua família. O seu trabalho e a sua conquista material, tudo isso vai ser passageiro. Tudo isso vai embora. Mas o que é mais precioso, que é o investimento na vida com Deus, isso é eterno. Nada, por exemplo, substitui o seu tempo devocional com a sua família. Nada substitui o momento de leitura da Bíblia e oração, porque tudo que você busca de bens nesse mundo é passageiro. E com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Com isso eu não estou dizendo que você tem que ter o recurso, você precisa trazer para a sua casa. Se a Bíblia diz que trabalho é bênção de Deus, que Deus abençoa as obras das nossas mãos, mas não há prejuízo da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. O mundo tenta nos atrair, o mundo tenta nos animar. É mais ou menos aquela pessoa que tenta buscar nas drogas e tenta buscar no álcool, ou tenta buscar até mesmo uma vida sexual, aprofundar ou sanar muitas vezes as suas frustrações. Mas o período da droga, do álcool, da sexualidade, esse período passa e depois vem a frustração. Por isso que o adultério é uma loucura. Por isso que o adultério é uma loucura. O adultério é um prazer temporário que traz um estrago para a família. Mas quantas pessoas hoje estão buscando essas coisas? Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: encham-se do Espírito Santo. Porque o crente cheio do Espírito, e olha, irmãos, como eu, preciso ser cheio do Espírito Santo, a começar em mim. Para que nós possamos lutar contra esse mundo caído, nós precisamos estar cheio do Espírito. Quantos jovens preferem ir a uma balada, a alegria de estar numa festa, de estar num momento descontraído? E quantas igrejas estão agora imitando o mundo e tentando atrair esses jovens pelo entretenimento? E muitas pessoas, elas estão vivendo essa vida, buscando nessas coisas alegria, quando na verdade a alegria verdadeira só Cristo pode dar. Quando o efeito dessas coisas que são transitórias passam, a vida volta à normalidade. Logo, é preciso realimentar o seu coração com todas essas coisas novamente. Porque a tal felicidade não tem mais. Eu não tenho mais, eu preciso dessas coisas de novo. Observe o contraste que João faz. João contrasta a eternidade daqueles que fazem a vontade de Deus com o mundo que está passando. João não está dizendo, irmãos, que alguém pode fazer a vontade de Deus de forma perfeita aqui neste mundo.
A referência aos crentes em Jesus Cristo, que desejam de coração fazer a vontade do Senhor e para isso se esforçam, são capacitados apesar dos obstáculos, apesar da sua própria natureza pecaminosa. João está dizendo, o mundo não é permanente. Um dia esse sistema passará, seus prazeres, encantos, valores, tudo isso passarão, até porque a sociedade ela vive mudando os seus conceitos. A sociedade constantemente ela muda de valores. O que era certo alguns anos atrás, hoje não é mais correto dentro da perspectiva da sociedade. Nós podemos observar a própria construção da família hoje. O que era considerado escândalo há muito tempo atrás, hoje é enfrentado como normal. E aí o estranho para a nossa sociedade é você ter uma família tradicional, isso é estranho. E o que é uma família tradicional? Pai, mãe, filhos. E para muitos isso é estranho. Esses dias eu vi uma atriz, apesar de vindo de onde vem, que é da Globo, não deve se estranhar essas coisas. A atriz dizendo que hoje uma família conservadora é um prejuízo para a sociedade. Porque ela disse que o conservadorismo é um problema numa sociedade que está em constante evolução. Infelizmente, nós temos muitos crentes que pensam dessa forma também. João está contrastando dois tipos de vida. A vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o nosso tempo. Uma pessoa que vive para os prazeres e uma pessoa que luta constantemente para fazer a vontade de Deus. O crente, portanto, vive esse desafio. O homem que se apega aos caminhos deste mundo, que se entrega aos prazeres deste mundo, certamente está a cada dia distante do Senhor. Está a cada dia distante da vontade de Deus. E João então está dizendo para os irmãos, meus irmãos, é preciso, portanto, que vocês observem essas coisas. O amor a Deus ao mundo é incompatível. Tudo nesse mundo é passageiro, mas aqueles que estão em Cristo, esses, portanto, viverão eternamente. Diante disso, João está dizendo, invista naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário. O desafio que enfrentamos, meus irmãos, é decidir se o princípio que governa a nossa vida é fazer aquilo que queremos ou obedecer a Deus e seguir os seus princípios. Quais são os nossos desafios? O que você tem lutado? O que você tem colocado mais na sua vida? A sua vontade ou a nossa vontade? Ou a vontade de Deus? Tinha um pastor estava usando um exemplo, como essa sociedade está virada. Ele estava andando numa rua, e aí ele viu uma senhora andando com um carrinho de bebê. E ele apressou os passos para olhar aquela criança. E quando ele foi observar, era um pet que estava dentro do carrinho do bebê. E a senhora dizendo, que filhinho lindo. Já disse para os irmãos que uma vez estava no avião vindo de Goiânia para São Paulo. E atrás de mim, uma mulher estava dizendo que a filha dela decidiu não ter filhos, porque ela já tinha um pet. E que precisava cuidar. Mas passou para aquelas pessoas que não podem ter filhos. Existe a adoção, que é uma demonstração de amor também. Mas o fato é que a nossa sociedade está a cada dia
totalmente contrária àquilo que Deus nos ensina. O que governa a sua vida? O que tem governado o teu coração? Você vive para satisfazer os seus próprios desejos? Ou você busca diariamente, luta diariamente para obedecer ao Senhor? Não deixe ser governado pelos padrões deste mundo, pelo sistema deste mundo. Nós somos sal e luz do mundo. E o Senhor Jesus, quando diz que Ele era a luz do mundo, Ele olha para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Você deve trazer clareza no ambiente de trevas. E você deve dar qualidade a um ambiente sem sabor, porque você também é sal. Que Deus nos ajude e nos capacite para assim buscarmos viver com o Senhor e para o Senhor, glorificando assim o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.